Continuando o nosso vídeo, artigo 21. Ocorrendo a suspensão prevista no artigo 20, fica o FNDE autorizado a realizar, em conta específica, o repasse dos recursos equivalentes, pelo prazo de 180 dias, diretamente às unidades executoras, como previsto no artigo 6º desta lei, correspondentes às escolas antigas, para fornecimento da alimentação escolar, pensando-se o procedimento licitatório para aquisição emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para a execução do PNAE, inclusive quanto à prestação de contas. A partir da publicação dessa lei, o FNDE terá até 180 dias para regulamentar a matéria de que trata o caput deste artigo. O programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, o objetivo de prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas de educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação especial qualificadas como beneficientes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica, observado o disposto no artigo 25, passa a ser regido pelo disposto nesta lei. A assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino beneficiário e aos polos presenciais da UAB que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica será definida anualmente e terá como base o número de alunos matriculados na educação básica e na UAB, de acordo, respectivamente, com os dados do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação e com os dados coletados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, o CAPES, observado o disposto no artigo 24. A assistência financeira de que trata o parágrafo 1º será concedida sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante crédito do valor devido em conta bancária específica, da seguinte forma: diretamente à unidade executora própria, representativa da comunidade escolar ou àquela qualificada como beneficiente de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, ou ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município mantenedor de estabelecimento de ensino que não possuir unidade executora própria. Os recursos financeiros repassados para o PDDE serão destinados à cobertura de despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino. Artigo 24. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas aos critérios de alocação, repasse, execução, prestação de contas dos recursos e valores per capita, bem como sobre a organização e funcionamento das unidades executoras próprias. A fixação dos valores per capita contemplará diferenciadamente, as escolas que oferecem educação especial de forma inclusiva ou especializada, de modo a assegurar, de acordo com os objetivos do PDDE, o adequado atendimento às necessidades da modalidade educacional. Os Estados, Distrito Federal e municípios deverão inscrever, quando couber, nos respectivos orçamentos, os recursos financeiros destinados aos estabelecimentos de ensino a eles vinculados, bem como prestar contas dos referidos recursos. As prestações de contas dos recursos recebidos à conta do PDDE a serem apresentados nos prazos e constituídos nos documentos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE serão feitas da seguinte forma: 1. Pela unidade executora própria das escolas públicas municipais, estaduais, do Distrito Federal e dos polos presenciais do Sistema UAB, aos municípios e às secretarias de educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da análise, julgamento, consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo seu Conselho Deliberativo. Também
pelos municípios, secretarias de educação dos Estados e do Distrito Federal e pelas entidades qualificadas, como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público àquele fundo. As prestações de contas, os recursos transferidos para atendimento das escolas e dos polos presenciais do Sistema OAB, que não possuem unidades executoras próprias, deverão ser feitas ao FNDE, observadas as respectivas redes de ensino pelos municípios e pelas secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal. Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PDDE nas seguintes hipóteses: omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo, pela rejeição da prestação de contas, ou pela utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de auditoria. No caso de omissão no encaminhamento das prestações de contas, na forma do inciso 1º do caput, fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos a todas as escolas e polos presenciais do Sistema OAB da rede de ensino do respectivo ente federado. O gestor responsável pela prestação de contas que permitir inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado na forma da lei. Os entes federados, as unidades executoras próprias e as entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público manterão arquivados em sua sede em boa guarda e organização, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 5 anos, contado da data de julgamento da prestação de contas anual do FNDE, pelo órgão do controle externo, dos documentos fiscais originais ou equivalentes, das despesas realizadas na execução das ações do PDDE. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos à execução do PDDE é de competência do FNDE e dos órgãos de controle externo e interno do Poder Executivo da União. Será feita mediante realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas prestações de contas. Os órgãos incumbidos de fiscalização dos recursos destinados à execução do PDDE poderão celebrar convênios ou acordos em regime de mútua cooperação para auxiliar e otimizar o controle do programa. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao Ministério Público irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE. Os artigos 2º e 5º da Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, o PNAT, no âmbito do Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em área rural, por meio da assistência financeira em caráter suplementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e calculado com base no número de alunos da educação básica pública residentes em área rural, que utilizem transporte escolar oferecido pelos entes referidos no caput. Artigo 5º. O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos recursos repassados da conta do PNAT serão exercidos nos respectivos governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, pelos conselhos previstos no parágrafo 13 do artigo 24 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Parágrafo 1º. Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PNAT
nas seguintes hipóteses: omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo, rejeição da prestação de contas ou utilização dos recursos de acordo com os critérios estabelecidos para a execução do programa, conforme constatado por análise documental ou de auditoria. Artigo 31. A Lei 11.283, de 6 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações. Ficam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, autorizados a conceder bolsas de estudos e bolsas de pesquisa no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica, desenvolvidos pelo Ministério da Educação, inclusive na modalidade à distância, que visem a participação de professores em projetos de pesquisa e desenvolvimento de metodologias educacionais na área de formação inicial e continuada de professores para a educação básica e para o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Adicionalmente, poderão ser concedidas bolsas a professores que atuem em programas de formação inicial e continuada de funcionários de escola e de secretarias de educação dos estados, do federal e dos municípios, bem como em programas de formação profissional inicial e continuada, na forma do artigo 2º desta lei. As bolsas de que trata o artigo 2º desta lei serão concedidas diretamente ao beneficiário, por meio de crédito bancário, nos termos de normas expedidas pelas respectivas instituições concedentes, e mediante a celebração de termo de compromisso em que constem os correspondentes direitos e obrigações. As despesas com a execução das ações previstas nesta lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas anualmente ao FNDE e à CAPES, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual. Artigo 32. Os artigos 1º e 7º da Lei 11.507 passam a vigorar com a seguinte redação. Fica instituído o auxílio de avaliação educacional, AAE, devido ao servidor que, em decorrência do exercício da docência ou pesquisa no ensino superior público ou privado, participe em caráter eventual de processo de avaliação educacional de instituições, cursos, projetos ou desempenho de estudantes realizado por iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal a Nível Superior do CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O artigo 7º. As despesas decorrentes do AAE ocorrerão à conta de dotações e limites previstos no orçamento anual consignados à CAPES, ao INEP e ao FNDE, no grupo de despesas outras despesas correntes. Artigo 33. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA, a ser implantado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre as normas de funcionamento, execução e gestão do programa. 33. O Poder Executivo fica autorizado a conceder bolsas aos professores das redes públicas de educação e a estudantes beneficiários do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA. Parágrafo 1º. Os professores das redes públicas de educação poderão perceber bolsas pela participação nas atividades do PRONERA, desde que não haja prejuízo na sua carga horária regular e ao atendimento do plano de metas de cada instituição, com seu mantenedor, se for o caso. Os valores e os créditos para concessão e manutenção das bolsas serão fixados pelo Poder Executivo. As atividades exercidas no âmbito do PRONERA não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam para qualquer efeito ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Por enquanto é só.